Olá, alunos da primeira série. Hoje, então, nós vamos falar sobre a aula do dia 27/4, fazendo uma devolutiva para vocês sobre, as questões que a gente abordou sobre o Egito Antigo. Dessa forma, então, eu apresento a vocês um pequeno mapa conceitual. Esse mapa conceitual traz aqui todas as características mais importantes. Achei interessante, principalmente, a questão aqui, ó, dos que eles colocaram a pirâmide social, como era dividida a pirâmide social, né, a questão política, a questão social, religiosa, economia, cultura, a formação de como era o período, os períodos que a gente já até viu e onde está localizado, né? Então, para se ter um mapa conceitual, né, completo, necessitaria se colocar todas essas características, não? Claro que sucintamente, sobre o Egito Antigo, né, que fala do território que está localizado no Nordeste da África, né, configurado em Alto Egito e Baixo Egito, falando também sobre o Egito, né, que é uma dádiva do rio Nilo, a formação, que ela era formada por período pré-dinástico e dinástico, né, que a gente até falou sobre isso já, que eram os nomos, né, e foi dividido em Antigo, Médio e Novo Império. A questão cultural, né, que influenciou em muitos, até outros povos, como a cultura, né, da escrita hieroglífica, a construção de vários monumentos, como eu já disse, né, as 3 pirâmides do Egito, que são importantíssimas, que são consideradas até maravilhas do mundo antigo, né, que é a pirâmide de Quéops, de Miquerinos, de Quefren, né, as outras construções que também são evidenciadas, como a Esfinge e muitos achados históricos que foram encontrados ao longo de todo, né, o período da escavação do Egito Antigo. A economia, né, que é muito importante, que era baseada na agricultura, também na pecuária, né, na pesca, né, e a produção também dos canais de irrigação, que era muito importante, né, e o modo de produção, onde todos os bens eram propriedade do governo. Que governo era esse? Né, o faraó. A política, né, uma política centralizada, teocrática, né, a gente já falou sobre isso também, né, que tinha fundamentos na religião, né, e a pessoa principal dessa política aqui era o faraó, que era considerado, né, enviado dos deuses. A sociedade, essa sociedade era hidráulica, né? Por quê? Porque eles tinham bastante importância da questão da agricultura, né? A sobrevivência, a proteção, né? E tudo que girava em torno da sociedade era baseado, né, na política centralizada e também, né, na ideia de sociedade estamental. O que é essa sociedade estamental? Bem dividida. Por que dividida? Onde cada um tinha seus papéis, né? No caso aqui, a pirâmide foi bem dividida. Ela ficou com faraó, nobreza, sacerdotes, escribas, militares, artesãos, comerciantes, camponeses e, na base, os escravos, que sustentavam toda essa, né, grande configuração egípcia. A religião, eles eram politeístas, pois eles acreditavam em vários deuses, né? E no antropoformismo, que é os deuses tinham forma de animais, né, e homem, e acreditavam na vida após a morte, né? E tudo isso baseado também no conceito, né, da astronomia, que eles já eram grandes estudiosos da astronomia. Historicamente falando, né, o Império Egípcio é dividido em 3 períodos. Antigo, né, o Antigo Império, que é o período que vai da unificação política territorial até a desmobilização do poder monárquico. O Médio, né, o Médio Império, de 2000 a 1500 e 1580 a.C., compreendendo entre a composição do poder centralizado e a invasão dos Ixos. E o Novo Império. Então, são divididos em 3 impérios bem detalhados. Descreva como era a religião dos egípcios. A religião ela era baseada em adoração de vários deuses, né? Ou seja, o politeísmo. Eles acreditavam, né, na criação do mundo a partir desse politeísmo e no antropoformismo, que é o quê? Né? A questão da imagem do homem com a ideia de consolidação com o animal.
né, muitos deles eram associados a determinadas forças da natureza, como os deuses Ra, Horus, né, Osíris, são deuses muito característicos dessa religião egípcia. Né? O politeísmo egípcio era acompanhado pela forte crença em uma vida após a morte, porque eles acreditavam muito nessa ideia. Tanto é que as pirâmides, elas são o quê? Tumbas para os grandes faraós, principalmente porque eles acreditavam que esses iam voltar, né, novamente. Por isso, então, guardavam grandes riquezas, animais, alimentos, porque eles realmente acreditavam na vida após a morte. Como a gente já viu anteriormente também lá no mapa, aqui mostra para vocês, né, uma representação da pirâmide social, que é a divisão estamental. Né? No primeiro quadrinho lá deveria vir o faraó e sua família, né, onde o faraó era a autoridade máxima, né, suprema em todas as áreas, sendo responsável por todos os aspectos da vida do Antigo Egito. Controlava as obras de irrigação, religião, os exércitos, a promulgação, o cumprimento de leis e o comércio. Na época da carestia, era responsabilidade do faraó alimentar a população, que é até bem justo, né? A aristocracia, que vinha formada de nobreza sacerdote, né? E também que ajudava o faraó a governar, os grupos intermediários, que eram os militares, os burocratas, os comerciantes e os artesãos. E, no fim, os camponeses e os escravos. Questão 5. Relate os principais legados culturais da sociedade egípcia. Cite pelo menos 6 exemplos. Esses exemplos, no caso, é para você citar quais, né, ideias que foram deixadas para nós. Aqui, ó, está citando a matemática, a geometria, a astronomia, a medicina e a engenharia, que são exemplos bem claros de que essas civilizações deixaram muito para nós, né? Então, as principais contribuições do Egito para a humanidade estão no campo da matemática, da geometria, astronomia, medicina e também da engenharia, visto que a capacidade construtiva dos egípcios era extremamente avançada para a época, principalmente a gente observando, né, as grandes construções das pirâmides, né? As pirâmides são um bom exemplo disso, o que demonstra que todo o conhecimento geométrico e matemático desse povo. Acredita-se que grandes filósofos gregos adquiriram conhecimentos matemáticos aprendendo com os egípcios. Vocês terem uma ideia como essa civilização deixou um legado importantíssimo para a nossa civilização. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham entendido. Né? Abraços.